Salve, salve pessoal, eu sou Ângelo Branco e hoje eu queria conversar um pouco com vocês a pedido do meu amigo, brother de longa data, Lenin. Não é aquele comunista, não. Lenin é um professor amigo meu, brother de vários anos, que ensina uma disciplina maravilhosa que é a filosofia e a sociologia. Lenin é filósofo, recém-formado pela Universidade Federal de Pernambuco e está tendo grandes dificuldades de se colocar no mercado devido às questões da reforma do ensino médio, do novo ensino médio, que eu quero discutir aqui nesse vídeo. Como vocês sabem, o ensino médio sofreu alterações em 2017 pela sanção de Michel Temer, que instaurou novas resoluções, tanto de currículo, de carga horária, tornando o ensino médio um pouco mais profissional. E eu queria destacar nessa lei alguns pontos para a gente refletir. O artigo 36 diz o seguinte: o currículo do ensino médio será composto Base Nacional Curricular Comum, como eu já comentei aqui em outros vídeos, e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: primeiro, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional. A partir desse artigo eu queria fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo depois dessa reforma. Ela foi lá em 2017, então já são 3 anos de aplicabilidade e eu queria comentar um pouco e refletir um pouco o que aconteceu, o que acontece, o que tem desenvolvido em relação a isso. O primeiro ponto do currículo do artigo 36 é linguagens e suas tecnologias. Então você coloca no plural, obviamente, entre as disciplinas de língua portuguesa e de língua inglesa. Mas mais lá embaixo, na lei, ele deixa a disciplina de inglês, de língua inglesa, como obrigatória. Ou seja, se ele instaura as áreas, como foi colocado dessa forma, as áreas de concentração do currículo. O primeiro, linguagens, então ele vai amarrar mais na frente que língua inglesa também, fora a língua portuguesa. E o que é que isso torna pra gente? O que é que isso traz pra gente? Isso traz pra gente que a gente vai manter um professor de inglês trabalhando, um professor graduado, um professor especializado em inglês para ensinar para os nossos alunos. Coisas que não acontecem com outras disciplinas. Nas ciências da natureza, por exemplo, que é a minha área, são 3 disciplinas nas quais a escola pode inclusive mexer nas cargas horárias e dizer: ah não, o mais importante é física, então vou botar mais aulas para física ou mais aulas para química, e dá para trabalhar nesse contexto. Isso vai prejudicar uma série de profissionais, uma série de professores que vão ter grandes dificuldades para compor carga horária. E quando eu digo carga horária para o professor, eu estou querendo dizer dinheiro. Os professores, eles recebem por carga horária. Quanto mais se trabalha, mais se ganha, a famosa hora-aula. Então, um professor que tem uma disciplina que tem uma carga horária muito pequena vai ter que pegar mais turmas para cumprir essa carga horária, para ter um salário mais ou menos. E aí é que a gente chega no ponto que eu estava conversando com o meu amigo professor de filosofia, Lenin, que é as ciências sociais aplicadas, ciências humanas e sociais aplicadas, que é entre história, geografia, filosofia e sociologia. Basicamente são 4 disciplinas. O que é que tem acontecido aqui em Pernambuco na rede privada quando o assunto é essas disciplinas, essas cargas horárias? Por exemplo, nas escolas privadas, na grande maioria, o que é que tem acontecido? Você tem um professor de história na escola, um professor de geografia, e você tem a disciplina de filosofia e sociologia para poder lecionar. Apesar do texto não deixar obrigatória a disciplina de filosofia, a disciplina de sociologia, até porque a gente não precisa pensar, Não precisa pensar, filosofia, para que a gente precisa aprender filosofia? Basta, ver os vídeos de Olavo de Carvalho, que é uma filosofia.
E o que acontece na prática? O professor de história acaba pegando essas disciplinas, porque já está lá na escola, já é professor da casa, pega essas disciplinas, nada contra o professor de história, o historiador é para dar aula de história, o geógrafo é para dar aula de geografia, o filósofo é para dar aula de filosofia. Pega essas aulas, e muitas escolas têm feito o seguinte, dado uma aula por semana de filosofia, e o cara chega para você, o gestor da escola, o coordenador da escola, diz, olha, pega essa aula aí, ensina filosofia e sociologia, beleza? Porque aí a gente tá ok com o MEC e não tem estresse. Oi? Como é que eu vou dar aula de filosofia e de sociologia, que são duas disciplinas tão importantes, em apenas uma aula por semana? Que carga horária ridícula. Ainda mais, como é uma aula só, não vou contratar alguém de fora, não vou contratar um professor de filosofia específico. Eu vou pegar o professor que não é especializado naquilo para dar aula. Eu, enquanto estudante, já tive vários professores de filosofia na escola, no ensino médio, que não eram profissionais de filosofia. Então, eu sei bem isso enquanto professor, eu sei bem isso enquanto aluno, enquanto estudante. Eu tive excelentes professores de filosofia na faculdade. Eram filósofos formados com experiência, que é o óbvio, que é o trivial, é o que a gente precisa procurar sempre, profissionais especializados. Aqui em Pernambuco a gente tem um grande problema em relação a isso. Quando a gente tem falta de demanda de professores, ou tem esse subterfúgio aí do novo ensino médio, a gente acaba vendo professores de outras disciplinas ensinando disciplinas que não são as suas. Quer um exemplo? Eu. Logo quando eu comecei minha carreira de professor, precisando de carga horária, eu comecei dando aula no ensino médio, sim, no ensino fundamental e no ensino médio, ciências e biologia, mas no ensino médio, por exemplo, rolou uma oportunidade, uma época, e eu dei aulas de química, 8 meses de aula de química, que o professor teve que se afastar, e eu peguei 3 turmas de ensino médio para dar aula de química. Ah, beleza, eu vi isso na faculdade, eu tô por dentro do conteúdo, então eu vou dar aula, certo? Errado. Apesar de biologia e química serem ciências da natureza, a didática em química é completamente diferente, né? Eu tive uma experiência um pouquinho maior na faculdade em química, porque eu fui monitor de laboratório de química, etc. Porém, eu não tinha didática para dar aulas de química. Foi uma experiência bem desafiadora para mim. Na rede pública é comum você encontrar hoje professores de determinadas disciplinas dando aula de outras coisas. Eu também sou um exemplo. Logo quando eu cheguei no município, aqui em Jaboatão dos Guararapes, inclusive é uma prática normal do município, pegar o pessoal que é da biologia, o pessoal que é da licenciatura em ciências biológicas, pegar essa galera para ensinar matemática. Eu fui professor de matemática durante 3 anos aqui na rede, não era uma carga horária muito grande, mas eu tinha uma grande preocupação. Por quê? Porque é ensino fundamental, é a base da matemática, e eu ralava um bocado para dar o meu melhor para os alunos, porque eu sabia que aquilo ali era base para eles continuarem nos seus estudos, né? Matemática base. E eu sabia que não estava fazendo um bom trabalho. Por quê? Porque eu não tinha didática em matemática, né? Claro que um professor de matemática teria uma aula muito melhor do que a minha, obviamente. Então é isso que a gente está vendo depois dessa reforma do ensino médio. Professores que não são especialistas em suas áreas dando aula para disciplinas nas quais eles não foram preparados. E a gente tem aí outro grande problema. Pessoal que sai das faculdades, principalmente pessoal das faculdades de filosofia, de licenciatura em filosofia. Eu não sei se tem licenciatura em sociologia, em ciências sociais, eu tô por fora. Mas a gente tem uma demanda enorme de professores de filosofia que saem da universidade com o título de filósofos licenciados prontos para a sala de aula. Os caras estudam licenciatura para valer, estudam as disciplinas pedagógicas para valer, são formados para ensinar a sua área específica, que é a filosofia, e acabam encontrando este grandíssimo problema de o ensino médio não dar essa obrigatoriedade às disciplinas, não deixa especificado que tem que ser uma disciplina.
assim como a língua inglesa, que deveria ser também com sociologia, deveria ser com filosofia, principalmente porque se a gente pegar, né, o ensino médio aqui, onde a grande maioria das escolas é de ensino integral, é de tempo integral, então tempo não é problema para o currículo, né? A gente trabalha hoje, tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, 800 horas ou 200 dias letivos. Então, com essa carga horária, eu acredito que as escolas tenham como organizar de maneira que dê para ocorrer o ensino de filosofia, o ensino de sociologia, de todas as disciplinas tão importantes. Em plena era bolsonarista, em plena era que as pessoas acreditam que Olavo de Carvalho é filósofo, o ensino de filosofia ele é mais do que fundamental. Mas infelizmente a gente vem de um processo de desestabilizar o conhecimento científico. A gente vem de um processo onde cada vez mais a ciência é colocada em xeque, né? Lembrem-se, a filosofia é a mãe de todas as ciências. Então, a partir do conhecimento filosófico, a gente conseguiu desenvolver, por exemplo, o nosso querido método científico. Então, esse desmonte está prejudicando uma série de professores que estão saindo das universidades de todo o país e acabarão não encontrando vagas. Se você é de outro estado que não é de Pernambuco, comenta aqui para mim, quando é que foi que houve concurso para professor no seu estado para a disciplina de filosofia em específico? Comenta aí, por favor. Aqui no estado de Pernambuco eu não consigo me lembrar. A gente teve um concurso agora há 2 ou 3 anos atrás e a gente não teve concurso para professores de filosofia em específico. Então é uma área do conhecimento extremamente importante que está sendo sucateada ou pela falta de contratação de profissionais especializados, tanto pelo Estado ou pelas escolas privadas, e também para desmerecer o conhecimento acadêmico, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico. É uma vergonha. A gente precisa ficar ligado nessas alterações, né, que ocorreram no governo Temer, que estão sendo implementadas no governo Bolsonaro, na educação, porque a gente está passando por um desmonte processual, um desmonte lento do processo de educação. As reformas que chegam para a educação têm que serem para melhoria da mesma. A reforma do ensino médio tem coisas boas? Tem. A profissionalização do estudante, logo no ensino médio, eu acho uma boa. Não é uma boa como fosse o fim, né? O estudante sai do ensino médio, está com a profissão, acabou, não. Ele tem condições de começar a trabalhar desde cedo e ir galgando a sua vida profissional a partir daí. Depois procurar uma graduação, depois procurar uma pós-graduação. É o que eu sempre digo com os meus alunos. É aquela expressão que o pessoal diz, né? Não, eu terminei meus estudos. Estudar é uma coisa que não acaba nunca. Você tem que estudar todos os dias, sempre, sempre e sempre. Seja para ter uma profissão melhor, para ter uma condição de vida melhor ou para evitar um desmonte como está acontecendo com o governo Bolsonaro, como está acontecendo desde o governo Temer, desde o impeachment de Dilma Rousseff. É isso, pessoal. Se você gostou, curte aí, tá? Compartilha com seus colegas da faculdade, com seus colegas professores, pra gente fazer essa reflexão que eu acho importante. Deixa aqui também nos seus comentários a sua opinião, que eu gostaria de ficar sabendo também, beleza? Então, forte abraço a todos e tchau!